Você tem ouvido, e os pastores que passaram por aqui também falaram nesses dias, sobre o tema deste ano da nossa igreja no Brasil, que é tudo pelo reino. E o nosso desejo, e eu quero falar mais uma vez, lembrar o seu coração, com a verdade que tudo pelo reino, é você, se você colocar o reino de Deus como essencial na sua vida, como diz a palavra, o reino e a justiça de Deus, em primeiro lugar na sua vida, então é um compromisso de Deus de que Ele vai acrescentar, é Deus quem vai dar todas as coisas que você necessita. E o nosso medo e a vida, nesse mundo faz a gente correr atrás de todas as outras coisas, e por mais que a gente ame a Deus, saiba da importância de Deus, nós invertemos isso e nós passamos a buscar as coisas e depois tentamos agradar de outra forma. E Deus está dizendo assim, isso vai ser em vão, isso é inútil. Então por isso Deus orientou a nossa liderança esse ano, trabalhar esse tema. E a gente vai de uma forma ou outra lembrar, qualquer coisa que nós falarmos da palavra de Deus, a gente está falando disto. Que a nossa vida pertence a Ele, nós temos que fazer tudo em prol, ou do ponto de vista do reino de Deus. Eu acho que essa é a questão mais importante. E aí a gente acabou falando sobre tudo pelo reino, entrando numa subsérie, que tudo para o reino não é para os fracos. E você ouviu sobre isso. E exatamente a gente olhou para a vida de Jesus, para as tentações que Ele enfrentou lá no deserto, antes de começar o seu ministério, e passou a ver ali como é que é viver essa vida poderosa. Não é para os fracos, não quer dizer que Deus não entenda a fraqueza da sua vida. Só que Ele não quer que você assuma que você é fraco e que você vai viver mesmo assim, uma vida qualquer. Não, Ele te entende, Ele aceita do jeito que você está, mas Ele quer levar você para um lugar diferente na sua vida espiritual, e você não pode aceitar viver nessa condição de fraqueza, e é onde você não vence, e você acha que você é vítima da vida, quando muita gente chega a esse ponto de achar, não, eu sou uma vítima da vida, eu estou aí, as coisas não mudam mesmo, dá certo para todo mundo, e você não entender como essa caminhada com Jesus. Eu vou ler rapidamente mais uma vez, só para lembrar esse texto, Lucas 4, de 1 a 13, mas antes, bem-vindo a vocês, aqui presencial, bem-vindo a você aí na sua casa, online, que Deus te abençoe muito. Acho que uma coisa boa do online também é isso, você pode escolher o horário que você que é o melhor horário para você, que é mais propício para você assistir. Como eu estava no hospital, não podia ligar na frente das pessoas, então eu podia ir um pouquinho mais tarde. E era a mesma coisa para mim poder fazer aquilo e estar com vocês. Era a igreja de Jesus reunida, então a gente tem que aprender a viver esses tempos, Então bem-vindo você onde estiver nesse momento. E é bom que a gente tem gente no Japão, a gente tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Inglaterra, tem gente em vários estados do nosso Brasil que assistem, Eu vou sugerir que você compartilhe para as pessoas os nossos cultos, para que eles tenham também um contato com essa palavra. Lucas 4, de 1 a 13, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, logo após ser batizado, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, e diz, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E ele termina assim, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Abre a nossa mente, Senhor Jesus, abre o nosso entendimento. Espírito Santo, fala aos nossos corações e revela a tua verdade a
a cada um de nós. No nome de Jesus, no poder de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser ser conhecido, a gente tem orientações, se você for aí também no YouTube, você vai ter todo tipo de informações, como é que você pode alavancar, né? Seja a sua página pessoal, da sua empresa, eles ensinam você. Então, se você quisesse hoje ser conhecido, você tem alguns caminhos. Tem pessoas que se ligam a um partido político ou pedem ajuda política, tem pessoas que, de todas as formas, se juntam com uma pessoa muito forte, poderosa, né, para que ele o ajude, ou vai para os meios de comunicação e tenta divulgar. Então, Jesus vai começar o seu ministério. Você precisa entender que é tudo isso que está envolvido. Ele precisa ser conhecido. Conhecido como Filho de Deus. Só que você não vê Jesus indo atrás de nada dessas coisas. Jesus não faz nada disto. Ele não vai atrás do político, ele não vai atrás de empresários, ele não vai atrás da mídia para se lançar. Está chegando o Filho de Deus. Todos conheçam. Muito menos ele também não aceita o que Satanás faz, que ele está ofertando a ele, dizendo assim: eu tenho alternativas para você, tenho caminhos mais fáceis, eu tenho atalhos para a sua vida se você quiser ser conhecido. O que você acha? O que ele faz, e eu que é o nosso exemplo, e a orientação para a nossa vida, para a gente, nós precisamos olhar para isso e aprender com ele. O que ele faz é o que? Ele vai para o seu pai, ele vai para um lugar deserto, ele vai para passar... para conhecer quando ele vai se envolver com os negócios do reino, quando ele vai viver a sua vida, escolher os seus discípulos, fazer as realizações que ele deveria, que era a sua missão, ele entende: eu preciso fazer isso, não é no poder da política, não é no poder da mídia, não é no poder de pessoas importantes, ou da igreja da época, também seria um caminho, né? Hoje todo mundo é gospel para vender o seu CD, então deixa eu me converter aqui, porque eu vou vender bem nesse meio. Você conhece? Você sabe disso? Tem tudo isso. Não, o que Jesus faz, ele diz assim: eu preciso de poder, é poder de Deus. Nada dessas coisas servirão para aquilo que eu tenho que fazer. Então ele vai para o poder de Deus. Então o que ele entende? Eu preciso buscar uma vida poderosa em Deus para fazer aquilo que ele confiou nas minhas mãos. Então aí vem a primeira lição para a gente, que o plano de Deus para você e para mim é esse: busque uma vida Depois de 3 domingos, vou ter que dar uma melhorada aqui. Deixa eu cuidar aqui com a minha garganta, né? Mas depois disso, então, o desafio para o seu coração, eu quero que você fale comigo, vamos falar juntos? Busque uma vida poderosa em Deus. Esse é o ensino de Jesus para o meu coração e o seu nesse primeiro momento. Mas eu começo falando uma coisa que não é tão legal. É uma preocupação do meu coração, quando eu olho para a igreja em geral. Quando eu olho para a igreja em geral, e nós precisamos também olhar para as nossas vidas e fazer essa avaliação, e eu estou preocupado com a falta de poder nas palavras dos cristãos, com a falta de poder na oração, com a falta de poder nas vidas das pessoas. Você tem parado? Ou você nem percebe isso? As pessoas estão vivendo as suas vidas, as falas, muitas vezes são falas vazias, que o mundo já não consegue diferenciar se for um conselho de um cristão mesmo. Oração, então, oração quem ora realmente. Quem realmente crê nesse poder e que ele pode mudar as coisas. Você acredita nisto? E as minhas perguntas a você. Que quando você está falando com alguém, você está falando inspirado por Deus, não importa quem seja, e qual é a conversa. Se eu fui comprado, você foi comprado, nós somos transformados por Jesus, habita em nós o poder de Deus para a gente viver uma vida poderosa, então a nossa fala nunca mais é a mesma, nunca mais é coincidência, nunca mais é uma conversa qualquer. Não quer dizer que não há lugar para você brincar, não há lugar para humor, está tudo bem, nós podemos fazer isso, mas você vive a sua vida consciente disto, que a minha fala precisa gerar alguma mudança na vida dessa pessoa que está me ouvindo. E longe de achar que você tem que fazer uma pregação, longe de achar que você tem que conversar sobre teologia, o que eu estou dizendo é que a sua fala precisa ser uma fala pura, que vem do coração de Deus, que você sabe que aquilo vai causar alguma coisa produtiva na vida da pessoa.
Você acredita também no poder da sua vida de oração, quando alguém diz, irmão, ora por mim? O que passa por você? Que privilégio, realmente, eu já estou em oração, ele nem precisava pedir, eu já vivo em oração. Eu encontro pessoas assim, dizendo, os mais antigos, os de terceira idade são mais assim. Eu oro pelo Senhor todos os dias. Os mais novos, uns ou os outros, um ou outro vai entrando nisso, mas a grande maioria é um povo que aprendeu a orar, que entendia que era assim. Então ele sabe que se ele orar, Deus pode mudar as coisas. Ele crê no poder que Deus deu a ele para orar. Mas a pergunta é, você crê? Como é você? Falando em vida poderosa. Deus coloca pessoas no seu caminho, você aproveita, você entende que você tem que orar imediatamente. Minhas ligações são assim. Eu imagino que o irmão que ouve do outro lado, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai ficar com muita raiva ou vai se arrepiar. Porque eu vou terminar a minha conversa, vou dizer, eu quero orar por você agora. E eu não brinco, é minha oração, eu quero falar com Deus sobre a sua vida. Você vai ver que a maioria das minhas conversas, quem recebeu a ligação, recebeu, sabe, ele orou comigo. Porque eu creio nisso, no poder que ela tem, mas você acredita também que se você clamar a Deus, olha gente, nós vamos fazer um clamor agora, alguém está precisando, você soube, não, eu vou clamar, eu sei que Deus vai ouvir, vai mudar, vai transformar essa situação, não. Eu estava ouvindo uma pregação que estava dizendo assim, só lembrando a gente que nós estamos vivendo uma geração cansada dos seus líderes, uma geração cansada dos políticos, até aqueles que são juízes que nós devemos confiar, nós estamos inseguros em quem a gente confia. Eu ainda tinha nessa liderança dos juízes lá em cima, aqueles que julgavam, né, pelo menos na época de Lava Jato, para mim eles subiram demais, e aí você sabe tudo o que aconteceu, que hoje eu não sei o que dizer para você. De verdade, nós estamos envergonhados. Aqueles que devemos confiar, que zelam pela nossa Constituição, que deveriam ser os primeiros a cumprir. Então as pessoas estão cansadas desses líderes, dos políticos, cansadas de instituições em geral, já não confiam. Ninguém mais morre numa instituição, não quero nem saber se eu vou ficar um ano ou meio ano. Ele tem algumas coisas que busca, mas já não é mais a instituição mais importante. Cansado de igreja. E se falando de igreja, cansado de pastores também. E se falando de igreja, é uma geração que vê acontecer tudo no meio da igreja, mas ela não consegue ver o poder de Deus agindo. Eu chamo isso de, em geral, nós somos uma caricatura de milagres. Porque você vê lá, demônio foi preparado, o cara foi preparado antes para se fingir de demônio. Você sabe disso, eu não preciso te enganar sobre isso, eu não estou inventando isso. Né? E todo demônio age do mesmo jeito, você já sabe como é. E ele dá testemunho, ele prega, ele ensina. Eu nunca vi, quem ensina é Deus, é a palavra, é isso que você vê. É isso que nós vemos no nosso meio, os milagres são esses. Ou a pessoa que vem numa cadeira de roda, que diz que é paraplégico, que nunca andou, e você sabe que foi simulação, e tem mais 2, 3, dizendo, preparando para testemunhar de que sim, é verdade, ele sempre foi assim. Mas eles chegaram andando, se pegar nos bastidores e encontrar. Então, é por isso que eu dizia caricatura de milagres. Ou a pessoa que não tinha nada, agora então ele tem tudo, mas o que é isso? O que é a vida? O que tem a ver com os milagres? Olha só para a vida de Jesus, não tem nada a ver com essas coisas, irmãos. Olha para os milagres, ele cura o cego, né? Ele aceita a prostituta, ele transforma a vida dela, ele muda a vida daqueles que são rejeitados. É outra coisa, o evangelho, o poder do evangelho que Jesus disse depois mais à frente, que fariam coisas maiores, está relacionado às transformações de vida que aconteceriam. Então, Jesus, que é o modelo de ser humano perfeito, e que a Bíblia diz que nós precisamos nos tornar parecidos com Ele, através do poder de Deus, e Ele chama cada um de nós para vivermos, Ele está dizendo aqui, uma vida cheia, poderosa, cheia do seu poder, poderosa em Deus. Ele disse logo após a sua ressurreição, todo o poder, pensa bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscita. E após a ressurreição, o que Ele faz é exatamente isso. Ele diz, todo o poder, antes de subir aos céus, Ele diz, todo o poder, aquele ressuscitado, aquele que levantou dos mortos, diz, todo o poder nos céus e na terra está nas minhas mãos agora. E Ele fala com você e comigo, e Ele fala para os seus discípulos, e você e eu também somos seus discípulos hoje. Ele diz assim, todo o poder me foi dado.
Então, quando vocês andarem, quando vocês caminharem, quando vocês viverem os seus dias, vocês têm que viver nesse poder. E você vê, e ele era o cumprimento daquilo que já estava sendo dito bem antes, em Ezequiel. Ele diz, eu vou derramar do meu poder sobre toda a carne, sobre cada um de vocês. E Jesus é o cumprimento disto. E diz mais, vocês serão revestidos, Jesus está dizendo assim, do poder do alto, de tal forma que vocês vão ser minhas testemunhas. Você não vai ter medo. E você vê o que aconteceu com aqueles discípulos, eles morreram, foram cerrados, crucificados de cabeça para baixo, passaram apedrejados, foram testemunhas de um jeito diferente do que nós entendemos que é ser testemunha. Porque eles não só estavam dizendo assim, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, não, ele está dizendo, eu encarnei Jesus, porque um cristão é isso, eu encarnei Jesus e eles morreram por Jesus. Por isso ele diz, vocês vão receber poder, e é o poder dele em nós que faz isso. Interessante quando ele diz assim, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós pensamos assim, Deus está edificando uma instituição, Deus está edificando um povo, Ele está edificando pessoas. Quando Ele fala edificarei a minha igreja, Ele está dizendo assim, eu estou edificando a sua vida, a minha vida, cada um de nós. Então, o inferno não pode resistir ao poder que há na sua vida, na minha vida, quando estamos reunidos no poder de Deus e revestidos desse poder. Então nem o próprio inferno pode resistir à nossa presença. E não é brincadeirinha de põe a mão para trás aí, você está amarrado agora, e você tem até as brincadeiras, espera, eu estou amarrado ou eu estou solto, né? Não é assim? Não é nada disto. E é muito mais que isto. A ação de Satanás, tantas pessoas doentes, tantas famílias destruídas, e aí Jesus entra através da sua vida, esse poder que vem e leva a mensagem de transformação, esperança, e transforma essas vidas. Esse é o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus na igreja, que faz essa igreja avançar. Então veja só, Jesus sai do seu batismo, lá por João, ele cumpre o que tinha que cumprir, está cheio do Espírito, é levado pelo mesmo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e lá, ao contrário do que você imagina, ele vai buscar mais poder de Deus. Ele vai buscar mais poder de Deus. E o que ele faz? Como é a busca? Jejum, oração, Bíblia e obediência. Você pode ver essas coisas acontecendo na vida de Jesus lá naqueles 40 dias e 40 noites. E naquele teste de Satanás, ele não cedeu porque onde estava estruturada a sua vida, em que estava estruturada a sua vida, em que estava alicerçada. Estava dizendo que é nas horas difíceis da nossa vida que a gente descobre se a nossa vida foi construída sobre areia. Foi isso que eu tive de Deus quando eu soube, logo no início que eu cheguei aqui, né? E descobri câncer, e era maligno no intestino. E eu estava falando para os irmãos, vocês vão me enterrar aqui, viu, irmãos? Eu não vou sair daqui, vou gastar a minha vida. Mas eu tinha acabado de chegar, eu falei, mas Deus, eu falei de enterrar, mas depois que eu fizesse o meu ministério. Não no primeiro ano, né? Já assim, né? Mas enquanto eu estava, meu pai, pastor também, saiu de Curitiba, soube do câncer, aparece num dos cultos aqui. Eu até assustei, ele falou, mas você está fazendo culto? Eu pensei que você estava... Ele pensou, ele deve estar acabado. Porque não é brincadeira você descobrir isto. Quem passou sabe. Mas a palavra de Deus para o meu coração foi, então Israel, agora é hora de você mostrar para eles como é que se vive em fé. Como é que se vive a palavra que você prega para eles. Uau! Falei, ok, Senhor Jesus, me ensina. Eu quero então viver essa verdade. Porque o texto da minha vida é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu precisava entender, e eu precisava viver essa verdade. Então eu disse, os momentos difíceis mostram isso, do que nós somos feitos. E por isso que a gente precisa viver uma vida poderosa, buscar essa vida. E foi nesse poder que Jesus foi obediente até o fim. Foi nesse poder que ele venceu o diabo. Foi nesse poder que ele cumpriu a sua missão. E você então e eu precisamos entender que há uma vida poderosa em Cristo nos aguardando para que a gente possa vivê-la todos os dias. Você ouviu isto? Há uma vida poderosa em Deus aguardando você. Amém? Se o diabo diz que você não pode, se o diabo tem vencido você através de um pecado na sua vida, Jesus tem a fórmula, jejum, oração, palavra e obediência. Você será curado. Ele garante isso para você.
E já levou todas as nossas enfermidades de todos os tipos lá na cruz. O seu sangue é esse antídoto, libertando a gente. Ele quer essa nova vida para você. Quando Jesus rejeita transformar pães, as pedras em pães, para matar a sua fome, e ele escolhe, eu vou manter o meu jejum. Ele estava ensinando para você e para mim, há uma necessidade, há uma fraqueza, há uma sede da alma que não pode ser alimentada a não ser por Deus. Nós é que insistimos em viver cada dia sem esse poder, sem essa força. Por isso, a mulher vai encontrar um marido que não tem muitas respostas para situações difíceis do seu casamento, ou vai encontrar uma esposa que não está sabendo tratar a situação, não sabe como fazer com seus filhos, não sabe como fazer nos seus negócios, no seu dia a dia, porque nós estamos vivendo essa vida na média, uma vida fraca espiritual, e nós não vivemos no poder de Deus, e no discernimento de Deus, na sabedoria de Deus, para a gente poder enfrentar as situações no poder dEle. E para mim, irmãos, essa é a grande diferença de nós como cristãos. Uma vida que é nutrida pelo poder de Deus, essa é a diferença, somente. Porque o problema vem, não vai pensar que eu estou... Você viu, eu passei por 18 dias numa situação complicada, que achei que não teria saída. Então vem sobre todos, ninguém está livre, não importa se você é crente ou não, você terá. A questão é quando essas coisas vierem, como é que elas vão encontrar você? Se você estiver nutrido pelo poder de Deus, você vence. Se você é nutrido pelo poder de Deus, você é uma pessoa espalhando a graça de Deus por aqueles que estão sem graça, sem a graça, sem poder. Você entende isto? Eu ouço da maioria das pessoas que estão hospitalizadas, eles estão lá na pior, complicados, mas eles têm Jesus, estão fortes, eles estão evangelizando, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, orando pelas pessoas, andando pelo hospital, mesmo doente. Por quê? Como Paulo, a prisão não me aprisiona, a doença não me faz um doente, porque eu sou curado do nome de Jesus. Você entende a diferença, irmão e irmã? Vocês entendem? Então, a diferença, eu quero colocar mais uma vez, o que nos diferencia, eu vou ter que repetir essa palavra, que é o que me vem à mente agora, das pessoas, no dia a dia, é exatamente isso, essa vida poderosa que nós temos, onde todo mundo desaba, onde todo mundo se perde, onde todo mundo não sabe o que fazer. Você, na sua vida poderosa em Deus, mostra para eles que a sua vida é significativa. O problema para mim é que muitas vezes cristãos, muitos, se deixam ser guiados por seus medos, guiados por pessoas, guiados pela angústia e ansiedade, e não fazem nada para mudar, ou guiados pela ganância. Porém, a nossa vocação é termos vida, e Jesus diz, tenham vida, e depois ele vai mais à frente, vida em abundância. A nossa vocação, ele diz, vocês foram chamados para ser mais que vitoriosos no poder dele. Nossa vocação é esta. Quem sabe você pensa assim, pastor, mas viver uma vida poderosa todos os dias, né? Isso era para os discípulos, eram para os heróis da fé. Do jeito que eu me olho, que eu me vejo, eu não sinto assim. Todo dia eu me sinto fraco demais. Eu até acho que Deus ouve as orações, mas a minha, sabe? E aí a pessoa se acomoda a isso e fica assim, e não faz nada por isso. A resposta de Jesus, que é para todos nós, está em João 14:12, ele diz assim, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus fez coisas grandiosas demais. E aí a gente pensa, e diz que se fosse escrever, não tinha espaço para escrever no que eles tinham lá naquela época, tanta coisa que Jesus fez. E Jesus não disse somente assim, puxa, já fazer as coisas que Jesus fez? Bom, Jesus fez, nós vamos fazer? Aí é demais. Não, ele está dizendo, vocês vão fazer isso e vão fazer muito mais. Por você ver os discípulos voltando alegres para Jesus, dizendo assim, os demônios se sujeitavam a nós quando nós chegávamos no seu poder. E é disso que Jesus está dizendo, farão muito mais que isto. E você precisa crer, então Jesus está dizendo, aquele que crê em Jesus, aquele que buscar viver uma vida poderosa, é isso que ele quer para você e para mim, pode viver, fazer o que Jesus fez e fazer muito mais do que Jesus fez. Aí não é essa caricatura de milagres que eu disse, ficar brincando de perguntar para o demônio,
né? E até eu disse assim, a nossa igreja não conversa com o demônio, aqui nós não pregamos para eles, nem damos espaço para eles, nós damos tempo para Jesus falar aqui. Amém, irmãos? Amém? Tá? E com ele o que a gente faz é expulsar e pedir que o poder de Deus age e liberte a pessoa. Só isso. Mas há muitas outras libertações que nós precisamos ter, que é mais do que quando ele se manifesta. É quando ele está escondido, enganando você com pecado, com vício, com coisas, e você está preso nisto. E o poder de Deus pode agir. E pode mudar completamente isso na sua vida ou na vida dessa pessoa. Então, uma vida poderosa em Deus é o plano para a sua vida. Amém? A fonte de uma vida poderosa é jejum, oração, Bíblia e obediência. Sabe então como é que você pode verificar se a sua vida é poderosa em Deus? Como? Avaliando a sua vida de jejum, avaliando a sua vida de oração, sua leitura e meditação da palavra e obediência da palavra. Então vamos colocar 0 para muito fraco e 10 para muito forte. Tá bom? Vamos fazer assim? Você não precisa me responder, mas você precisa pensar. Quando você olha para a oração, né, jejum, é que Jesus fez, jejum, oração, Bíblia e obediência. 0 a 10. Você está no muito fraco, no muito forte? Onde você está? Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida constantemente, para que a gente possa estar preparado para aquele dia que Jesus vai voltar. Ele diz, nós vamos nos encontrar com Ele, para a gente poder encontrar de pé, olhar nos olhos de Jesus, nos alegrarmos naquele dia, porque a nossa vida é poderosa, nós buscamos uma vida poderosa nele. Amém? Diga assim, minha vocação é viver uma vida poderosa em Deus. Você precisa buscar isto. Quando Satanás fez a segunda oferta a Jesus, dizendo que ele poderia ter todos os reinos do mundo, sem ter que passar por tudo que ele iria passar, Jesus preferiu conquistar as pessoas através de se identificar com elas em sua dor e sofrimento, do que possuir essas pessoas daquela forma e possuir a força. Jesus, ele escolheu uma vida cativante. Amém? Então, o plano de Deus para você aqui agora é, escolha viver uma vida cativante. Vamos falar juntos? Escolha viver uma vida cativante. Satanás diz, eu vou te dar todos os reinos. Deixa eu pensar um pouquinho. A guerra da Rússia com os países vizinhos, para mim, é um exemplo do que Satanás tentou oferecer para Jesus. Você vai ter os reinos, pessoas vão para você desse jeito. O reino conquistado dessa forma. Então, Satanás dominaria os reinos, como ele disse, e daria a Jesus. Mas Jesus diz, eu prefiro, ele não está falando assim, mas você entende, eu prefiro conquistar as pessoas. O líder da Rússia está empregando o poder de guerra para fazer os países ao seu redor se dobrarem à sua liderança. E o que a gente está vendo? Nós temos até brasileiros lá, nós temos pessoas que preferiram ficar, que não saíram, que preferiram guerrear. Não só do seu país, mas em seu país sim. Eles preferiram guerrear, morrer, perder a vida, perder as coisas que têm, do que ceder à tirania dele. A força não. E aí quando a gente olha para Jesus, Jesus diz, eu preferi ganhar o coração das pessoas. E olha, ele ganhou o coração da mulher adúltera. Você conhece a história. As pessoas vieram prontas, estavam com pedras para jogar nela. Aquele que podia realmente crucificá-la, ele diz, vai filha, aproveita dessa experiência que você teve aí, você nasça de novo, você morreu praticamente, você estava morta. Levanta para uma nova vida, vai e não faça mais. Esse é Jesus. Ele me pegou pela garganta, você viu? Você quase morreu, entendeu? Se não fosse eu aqui, olha, parece que muita gente é assim. Jesus não faz isso, ele só diz, vai, não peca mais. Ele não relatou os seus pecados. Vamos conversar um pouquinho sobre as sujeiras da sua vida. Essas partes, né, que não são legais. Não. A prostituta, a mesma coisa. Do cobrador de impostos. Dos pecadores. Dos marginalizados. Do ladrão na cruz. Meu filho todo dia me chama a atenção quando eu prego. Eu falo, ladrão da cruz. Eu falei, pai, ele não estava roubando a cruz. Tá bom, então não é o ladrão da cruz. Tá bom, é o ladrão na cruz, né? Vamos acertar isso. O ladrão na cruz.
E ele apostou todo o seu ministério e a sua vida em pessoas simples e iletradas. Por quê? O que ele faz? Ele vai atrás de pescadores, de gente do povo, que fala a linguagem do povo, que sabe entrar em qualquer lugar com pessoas. Foi essas pessoas que ele encontrou. Ele parou a multidão para pegar uma criança. Eu sei que o presidente parou e pegou uma criança. Eu não posso julgá-lo porque ele é diferente, mas, em geral, quando um político pega uma criança no colo, ele não está nem aí com a criança. Ele está aí com a foto que vai sair com ele com a criança. Né? Mas Jesus não é assim. Jesus parou, pegou a criança, ele abençoou, ele conversou com a criança. Você imagina, Jesus parar, pegar seu filho no colo, e como é que é seu nome? Falar com seu filho. Parou tudo. Aí ela fala, e cadê o papai e a mamãe? Esse aqui é meu papai e minha mamãe. Ah, é? Você já está na escola, tal? Essas coisas. Ok, Jesus ora por aquela criança, abençoa a criança e já dá mais uma lição, né? Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino. Entende? Esse é Jesus, é desse jeito, né? Então, quantas vezes ele fez isso? Ele parou a multidão para atender, coitado que gritava, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos falaram, cala a boca, rapaz, Jesus está ocupado. E ele não estava nem aí, continua clamando e Jesus para. Vai lá e toca, cura. Parou para conversar com mulheres que eram rejeitadas daquela época, mal vistas na sociedade, para conversar, para dar respeito, para ouvi-las, coisa que ninguém faria. E ele fez, correndo o risco de ser criticado como era, e ele deu esperança àquelas pessoas. Dormiu na casa de pecadores. O cara era um daqueles cobradores de impostos, que todo mundo sabia, tanto que ele sabe que a situação é grave, que ele falou assim, olha, eu me enriqueci demais, não era para ele se enriquecer, era o Estado que tinha que enriquecer, mas ele estava rico. Ele falou, eu vou distribuir metade dos meus bens, não preciso disso tudo, olha então. E depois diz mais ainda, e aqueles que eu defraudei, ele já sabia, eu vou devolver acho que 2 vezes mais, eu não lembro a quantidade. E Jesus simplesmente, sabe qual foi a conversa de Jesus com ele? Vamos ver aqui o relatório, fale comigo, quero ver a contabilidade. Não, Jesus nem sabia, nem parou para pensar nisto. Não era essa a questão. Ali havia um homem que era aceito e amado. E Jesus resolveu ficar na sua casa. Assim é Jesus. Sentou para beber e comer com pecadores. Sempre com propósito. Não há desculpa para você ir tomar uma e dizer, eu estou aqui servindo a Deus. Não, então, por favor, cuidado. Jesus não fez isso. Ele sentou com um propósito, ele não estava bebendo pinga, irmãos, ele tomava vinho naquela época. Sentou, tomou com eles, comeu com eles e estendeu as mãos de graça e amor para a vida deles e transformou a vida, porque eram pessoas que estavam com sede. Era impossível não amar Jesus. Era impossível não querer estar com Jesus. Era impossível não querer seguir Jesus, porque a sua vida era cativante. Para Jesus, então, o reino era para ser conquistado, não tomado à força. Conquistar, quando você vai, naquele sentido no original, é de atrair, de cativar. Nosso dicionário fala sobre isso. A nossa vida, então, o que Jesus está dizendo para você e para mim, que a nossa vida precisa ser cativante. Sabe qual é o problema para mim? Eu acho que algumas vezes nós somos confundidos com ETs espirituais. De onde apareceu esse cara? Que conversa é essa? Ou somos confundidos com religiosos fanáticos. Nós só podemos e precisamos ser confundidos com Jesus, irmãos. Amém? Eu e você precisamos ser confundidos com Jesus. Se alguém olhar, o cristão é um pequeno Cristo. Se o objetivo é eu e você nos tornarmos cada vez parecidos com Jesus, então eu e você precisamos ser confundidos com Jesus. Então, você precisa escolher viver uma vida cativante. Escolher ser remédio para os doentes. Escolher ser consolo para o aflito. Não julgar as pessoas, mas amá-las. Ser um ombro amigo na hora da dor. Eu preciso ser um ombro amigo na hora da dor. Não apenas falar de Jesus. As pessoas não querem ouvir mais isso. Eles querem pessoas que mostrem Jesus. E Jesus está dizendo assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O mundo está precisando disso, as pessoas estão precisando disso, né? Não apenas falar.
que você escolha viver uma vida cativante e ser pão partido todos os dias para as pessoas, a ponto de alimentar a vida das pessoas, que as pessoas queiram estar perto de você. Eu louvo a Deus porque nós queríamos estar com a família que nós estávamos naquele quarto, a família quis estar com a gente. Foi um tempo especial naqueles dias. Havia uma senhora, Dona Maria José, ela pretende vir aqui, ela depois foi para a UTI, ela tem uma infecção, que a gente está orando aí por ela, mas eles conseguiram ver que havia uma coisa diferente na nossa vida, na nossa família. Havia paz, havia alegria, mesmo naquela situação de hospital. A gente conseguia rir e brincar, né? Uns com os outros, e ajudar e orar, constantemente orando uns pelos outros. Eu penso que é isso que nós precisamos. E eu não estou usando, não pense, eu não estou dizendo, você viu que legal que nós somos? Não, não. Como Jesus fez na nossa vida. Só Jesus pode fazer isso. Fazer a gente chegar em lugares e as pessoas quererem, né? Mesmo nos lugares mais difíceis. Nossa, é bom ter a sua presença aqui. Foi bom o senhor passar por aqui. Foi bom receber a sua ligação, né? Foi bom conversar com você nesse tempo. Devia ser assim. É bom viver com você, ouvir isso da família. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Amém? Deixa eu correr aqui em terceiro e último lugar. Na terceira tentação de Jesus, Satanás sugeriu que ele pulasse da torre do templo, que era o lugar mais alto. Num dia que houvesse culto, estava todo mundo reunido, e quando todos vissem que Jesus ia ser amparado, porque Deus não deixaria Jesus cair e despedaçar, né? Então ele ia ser amparado, você imagina, né? Aqueles holofotes todos, barulho e tal, gostoso, o grande Filho de Deus chegando. E chegou. Ao invés de ostentar e cair nessa, e usar os poderes para ele criar atalhos e pular etapas na vida, Jesus preferiu esvaziar-se e ser encontrado como servo. Ele não usou o poder. Ele preferiu viver uma vida de humildade, apesar de ser Deus, com todo o seu poder, com toda a sua majestade. Então, qual é o plano de Deus para mim e para você aqui? Vamos falar juntos? Viva uma vida de humildade. Então, nós vimos até aqui que Jesus buscou uma vida poderosa em Deus. Nós vimos aqui que ele escolheu viver uma vida cativante. E por último que ele decidiu viver uma vida de humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela está voltada para si mesma. Interessante. Tanto humilde como orgulhoso precisa de outro. Quando eu quero ostentar, eu estava ouvindo aqui que pessoas foram pegos aqui no lugar nobre da nossa cidade, que eram traficantes, porque não tem jeito. Que graça tem? Eu estou traficando, eu tenho carros, eu tenho não sei o quê, eu vivo num lugar de luxo, mas ninguém está vendo. Eu preciso ostentar. Por isso que eu acho que até o nome da operação era Operação Ostentação. O cara foi ostentar, a hora que ele foi mostrar, pegaram ele. É assim. Então, o orgulhoso, o arrogante, ele precisa de alguém para ele, como o humilde também, não tem jeito, eu sou humilde comigo, não tem jeito. A gente precisa de pessoas. Então, essa pessoa orgulhosa, ela é voltada para si em relação às pessoas. Ela é preocupada com o seu próprio valor, é preocupada com a sua honra, com a sua fama. Eu preciso sair bem nessa. Ele tem desprezo. Nosso dicionário diz que o arrogante tem desprezo pela outra pessoa. Por isso ele é assim. Já a pessoa humilde é o contrário disso. Ela está preocupada com as outras pessoas. Em ser íntegro com elas. Em como as suas atitudes vão afetar a vida de outra pessoa. Jesus podia pular. Jesus podia ostentar o seu poder. Mas o que isso ia causar naquelas pessoas que ele veio para morrer por elas? Ele ia ter um monte de admiradores, mas não discípulos. Ele sabia, então, cada coisa, cada passo seu, cada milagre que fez tinha que ser dentro da vontade de Deus e nunca por causa dele mesmo. Mas ele diz, tudo que eu faço é o Pai que me mandou fazer. Tanto que é interessante, Jesus vem aqui e ele fala de quem? Nunca, nenhum deles falam de si mesmo. Olhe lá na Bíblia e você vai ver isso. Jesus veio revelar o Pai. O Espírito Santo não revela a si mesmo, não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. Tanto que ele diz, ele virá e falar tudo ao meu respeito. Nenhum faz de si mesmo. É assim que é com Deus. É assim que é com a Trindade.
Uma pessoa preocupada, humilde, é preocupada com as outras pessoas, ela é íntegra, como ela vai afetar. Enquanto o desejo do arrogante é de ser servido, o humilde deseja servir, ser significativo e não espera nada em troca. Charles Swindoll diz que nada a perder e também nada a ganhar. O humilde é assim, ele não está nem aí. Ele não precisa de posição. Ele não precisa de poder. Ele tem que fazer, ele quer fazer, ele está ali. E a humildade de Jesus, em Isaías, descreve assim: aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando, vamos ler juntos? Vamos lá? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós, ele não tinha beleza alguma, não havia nada nele para nos atrair ou para nos agradar, nós o desprezamos e rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento, e olha o que nós achamos, que ele não merecia nem ser olhado por nós, e não demos a menor importância. Ele está sendo punido por Deus, ele pecou, ele errou por isso. Apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus pecados, ou dos seus próprios pecados. A humildade aqui foi Jesus esquecer de si mesmo. É não preocupar com a aparência, dizer, não, eu sou Deus, eu tenho que chegar numa carruagem. Eu sou Deus, eu tenho que chegar numa limusine. Sofrimento, dor, nada disso. Eu tenho que mostrar quem... Não, nada disso. Na verdade, chegou de um jeito que as pessoas nem olhavam, ou se olhavam com desprezo. Ao contrário desse Jesus bonito que é pintado hoje, depois do que ele fez, que a gente entende, mas para o judeu era isso. Jesus, você é Jesus, filho de Deus, você é ali de Nazaré, rapaz. Conhece seu pai e a sua mãe? Essa era a ideia. É assim. Então não havia atração nenhuma. Ele não era o youtuber ou o influencer com mais likes, né? Como a gente vê hoje. Mas é uma pessoa misturada com o povo, conhecendo a sua dor, experimentando a sua dor, sendo um ombro amigo nas horas difíceis. Esse era Jesus. Então, para tocar a sua vida e a minha vida, para nos atrair para Ele, para nos fazer entender o seu amor, era genuíno por nós, que o seu amor é genuíno por nós. Jesus se esvaziou da sua majestade, Jesus se esvaziou do seu poder, se esvaziou de tudo e se tornou um servo. E se humilhou, diz ele, se humilhou e assumiu a sua forma, e a minha forma, a forma humana. Por isso quando fala, eu sei o que é sofrer. Eu sei a dor que você está passando. Eu sei o que você está enfrentando. Já passei por aí, eu posso ajudar você. Minha preocupação aqui, eu estou terminando, é o orgulho espiritual que nós vamos adquirindo com o tempo, quando nós temos um tempo de igreja, e aí nós passamos a julgar as pessoas. Ao invés de ser pessoas que são cativantes e humildes, nós pegamos a arrogância eclesiástica, ou arrogância espiritual. Então nós julgamos as pessoas que sofrem, nós julgamos as pessoas que erram, nós julgamos as pessoas que pensam diferente da gente, ou que são diferente da gente, que discordam da gente. E aí nós passamos da posição de servir para ser servidos. Eu estou indo lá, pastor, mas qual é o ministério que o senhor tem lá para mim? Que a sua vida, eu termino esse ponto aqui dizendo assim, que a sua vida seja humilde e preocupada com as outras pessoas. Que você seja íntegro com elas. E preste atenção nas suas atitudes. Como essas atitudes vão afetar essas pessoas, se positivamente ou negativamente. Vamos ficar em pé. Eu não vou sair sem fazer um apelo para o seu coração. Qual é? Se Deus falou ou está falando com você, né? Esse é um momento de você orar ao Senhor, fazer uma entrega a Ele, em relação ao que nós vimos hoje. Você vai dizer assim, Deus, eu creio que a minha vocação é viver uma vida poderosa em Ti. Você não pode aceitar viver de outro jeito, irmão. Vida poderosa. Sua fala, sua oração,
Você precisa viver todos os dias no poder de Deus, para fazer diferença mesmo na vida das pessoas. Senão, que sentido tem ser cristão? Assim como se cresce espiritualmente, né? A gente troca a fralda do bebê, a gente dá mamadeira para o bebê, depois ele se torna adulto. Nós somos chamados para ser adultos espirituais, para você buscar essa vida de poder. Então, diga, eu creio que a minha vocação é ter uma vida poderosa. Põe esse desejo no meu coração. Feche os seus olhos, diga isso para Deus. Põe esse desejo no meu coração. Eu quero que quando eu for para as pessoas, eu quero ver a restauração na vida das pessoas, através da minha vida. Diga isso, quero uma vida poderosa em Ti, Senhor. Ajuda-me a buscá-la cada dia. Esse é o desafio. Segundo desafio, eu digo, eu creio que a minha vocação é viver uma vida cativante. Que as pessoas encontrem a graça de Cristo na minha vida. Faz da minha vida uma vida assim. Que convence as pessoas pelo amor, não pela crítica. Não pela aspereza, mas pelo amor. Fala, Senhor, faz isso na minha vida. Torna a minha vida uma vida assim. Eu quero viver assim. Eu fui comprado por isso. Por último, diga, eu creio que a minha vocação é viver uma vida de humildade. Não que quer ser atendido, mas está aqui para atender. Não que quer ser servido, mas está aqui para servir. Mas eu digo aqui, não é na igreja, irmãos, aqui nesse mundo. Quando você sair dessas portas. Deus querido, essa é a nossa oração e clamor nesse tempo na Tua presença, que o Senhor nos deu, nesse culto. Que cada um seja presencial ou online, que fez essa oração, que haja mesmo uma entrega verdadeira, e possamos viver essa vida no Seu poder, e tocar as pessoas, e mudar. Quantas pessoas precisam do Seu toque, da Sua graça, do Seu amor, do nosso ombro, da nossa mão estendida. Usa-nos, Senhor Jesus. Mas precisamos ter uma vida poderosa, uma vida cativante, uma vida de humildade. Transforma nossas vidas, transforma nossa igreja. No nome e poder de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus dê a você uma semana abençoada no poder dEle. E você busque cada dia essa vida que Ele tem para você. Tá bem? Uma boa semana a todos. Foi muito bom reencontrar vocês. Muito bom mesmo.